A verdade liberta, mas dói, mas liberta. A igreja faliu, o evangelho morreu. Líderes que só pensam em dinheiro, poder ou vaidade. Irmãos que não oram uns pelos outros. Milagres verdadeiros sufocados por uma multidão de milagres falsos e comprados. Doutrinas que são voltadas apenas para agradar os seus próprios umbigos. Pessoas que não se importam com o seu próximo, que não têm paciência, não têm amor, não têm suporte, não têm nada. Ah, você não pode julgar. Trecho isolado de um texto isolado, sem contexto, usado como pretexto. Ah, você não pode julgar. Não posso julgar, mas posso ser testemunha. Sou testemunha que o evangelho morreu, que a igreja faliu. Qual igreja? Todas as igrejas cristãs, todas as denominações, das tradicionais, a neopentecostais, as pentecostais. Os pastores que não roubam são vaidosos, os que não são vaidosos são ignorantes. E eu não encontrei um que pudesse pagar qualquer preço para ver uma ovelha sarar de uma enfermidade ou deixar de sofrer muito por algo que lhe afligisse bastante. Ora, uma vez, duas, três e nunca mais. Onde está o evangelho primitivo? Onde está a palavra de Deus? Eu já vi pastores pregando um versículo durante 3 horas. Um versículo durante 3 horas. Ah, mas isso é exegese. E ficam usando terminologias de estudos e jargões de teologia barata. Doutores de nada, mestres de nada. São cristãos que apostataram, como dizem Hebreus, mas não creem em Hebreus. Se não creem em Hebreus, não creem na palavra. Lutero esbarrou em Hebreus. John Wesley esbarrou em Hebreus. Calvino esbarrou em Hebreus. Eu esbarrei em Hebreus. Ninguém tem a verdade. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Mas me pergunto, eu deixaria de orar por um irmão que estivesse com uma enfermidade grande, intensa e dolorida e terrível? Não. Cobraria por essa oração? Não. Ficaria em paz em não orar por esse irmão? Não. Sou melhor que alguém? Não. Mas sou cristão. É minha obrigação. É meu dever. Não tenho que receber nada por isso. Eu tenho que orar por essa pessoa até ela ser curada ou ser recolhida. O que eu vejo é um bando de pessoas sem coração. Piores que as pessoas que não são cristãs, que praticam as terríveis iniquidades. Não pessoas não cristãs que são moralmente aceitáveis. Porque existem ateus, e numa grande parte, com o coração humano mais bondoso e generoso do que pessoas que se dizem cristãs. Eu me envergonho de dizer que sou cristão, evangélico, protestante, mas também conheço também a Igreja Católica e outras denominações derivadas do cristianismo. A igreja faliu, o evangelho está morto. E talvez por isso a destra do Senhor não se mova mais. Por isso, os milagres que aconteciam na igreja primitiva não aconteçam agora. Há alguns teólogos que dizem, não, porque os milagres cessaram. Não, não cessaram. Diminuíram de grau, intensidade e volume, né? Mas já vi milagres verdadeiros, já vi profecias verdadeiras, presenciei coisas em volume muito pequeno, em intensidade muito pequena, porque o evangelho morreu, o cristianismo está morto. Culpa de Deus? Não creio. Porque o homem, o ser humano é um canalha, é um egoísta, é um miserável. Eu sou? Sou. Mas a diferença é que eu sei que eu sou um canalha, um miserável, um egoísta. E há muitos anos luto contra essa minha natureza maldita, pecadora. Mas não vejo meus irmãos fazendo isso. Durante 30 anos nessa jornada, eu caminhei sozinho. Vou morrer sozinho. E não tenho nem certeza da minha salvação. Ah, você é salvo por fé. Vem um monte de groselhada. Caro amigo,
O que você leu da palavra, eu li 3 vezes. O que você estudou, eu estudei 3 vezes. O que você sabe, eu sei muito mais. E isso não me faz melhor, porque a sabedoria humana é uma ignorância para Deus. Mas eu estou falando da palavra de Deus. E as pessoas se escondem em trechos específicos, desviando o contexto. Não há misericórdia, não há compaixão, não há nada. Existem denominações que são triunfalistas, outras que são derrotistas, e eu não pertenço a nenhuma delas. Eu estou livre no Espírito Santo. Se Deus não fala comigo, também não falou com Jó. São mistérios do Senhor. Ele é soberano. Se Ele quiser me lançar no inferno, é um direito dele. E o poder salvífico de Cristo? Sim, é dele. Todo cristão será salvo? Não. Todo aquele que se diz cristão será salvo? Menos ainda. A porta estreita não é para o mundo, a porta estreita é para quem se diz cristão, para quem acredita que está salvo. Mas se examine para ver se você realmente está salvo. A grande maioria das pessoas que eu conheço, para não dizer todas, incluindo eu mesmo, deveriam pensar direito em sua salvação. Mas por assim ninguém será salvo. Então eu não conheço ninguém que será salvo. Eu mesmo não acredito na minha salvação. Você está deprimido? Não, não estou deprimido. Não estou deprimido. Nem neurobiologicamente falando, nem psicologicamente falando, muito menos espiritualmente falando. É que eu encaro a verdade de frente. A igreja está falida, o evangelho está morrendo, ou está morto. Eu não sou Lutero, não sou Calvino, não sou nenhum reformista da reforma. Mas assim como Josias fez a primeira reforma no Antigo Testamento, quisera se houvesse uma reforma e os cristãos acordassem, porque só vejo mesquinharia, falsidade, hipocrisia e muita nojeira. Eu tenho nojo do evangelho atual. Eu tenho nojo desse pseudo-cristianismo. E tenho nojo da igreja. Não a igreja de Cristo. Dessas supostas igrejas de Cristo. Eu tenho muito nojo, muita vergonha e muita tristeza. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja o dia que eu nasci. Porque eu me envergonho da igreja de Cristo na terra. Porque essa igreja de Cristo na terra não é de Cristo. É uma igreja voltada para os próprios homens. Assim como os fariseus faziam no Antigo Testamento. Os evangélicos, cristãos, protestantes, católicos e todas as outras seitas ou denominações fazem hoje. O evangelho está morto. O cristianismo morreu. Mas Cristo vive. Deus está vivo. O Espírito Santo está vivo. Enfim, que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque a igreja está morta.